Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe em cada dia de nossas vidas. Hoje vamos falar de Jesus e as mulheres. O Espírito Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier, nos conta que na sociedade da época de Jesus havia assim um movimento bastante machista. Inclusive os homens rezavam agradecendo por terem nascido homens. Eles rezavam assim: bendito sejas tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. A vida das mulheres na comunidade judaica no tempo de Jesus não era nada fácil. As mulheres, exceto as patrícias, as mulheres da aristocracia romana, as mulheres judias, as mulheres de uma classe social inferior, eram relegadas a um plano inferior. Elas eram tratadas com desconsideração, não podiam entrar na sinagoga, não podiam exercer nenhuma função religiosa, não poderiam conhecer as leis de Moisés na Torá. Havia uma frase da época que dizia: melhor queimar a Torá do que perder tempo ensinando uma mulher. As mulheres não podiam dar testemunho no caso de julgamento, elas eram consideradas impuras por conta da menstruação, do parto. Elas eram propriedade, primeiro do pai, depois do marido, podiam ser vendidas em praça pública, poderiam ser apedrejadas em praça pública. Até tem a passagem no Evangelho da mulher que foi pega em adultério e seria apedrejada na praça pública, mas Jesus diz a todos que lá estão: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E aí as pessoas colocaram a mão na sua consciência, foram largando as pedras e foram embora. E Jesus defendeu os direitos das mulheres. Ele retomou o valor do ser humano, não importando se fosse homem ou mulher. Ensinou que para Deus todos somos iguais, todos somos igualmente importantes. Jesus revolucionou os costumes daquela época. Os homens não podiam conversar com as mulheres em público. E também os judeus não conversavam com os samaritanos, as pessoas que moravam na cidade de Samaria, por questões religiosas. Mas Jesus conversou com uma mulher e essa mulher era samaritana. Aonde? Na beira de um poço, do poço de Jacó, um famoso poço onde todos iam buscar água. E mais, Jesus discute com ela assuntos religiosos que eram reservados só aos homens nas sinagogas. E o Evangelho só destaca os feitos dos homens. Se a gente for olhar lá, quando existe algum relato sobre alguma mulher, é porque, ela aparece só assim no encontro com Jesus, mas o Evangelho não fala sobre os feitos delas. Mas João Evangelista diz que Jesus tratava as mulheres com muito respeito, com muita compaixão, diferentemente do que acontecia naquela sociedade. E Emmanuel diz que Jesus compreendia profundamente a psicologia feminina, por isso que elas o seguiam. Antes que Jesus chegasse a alguma localidade, elas preparavam um local. Quando Jesus e os discípulos chegavam, elas levavam mantimentos. Durante as pregações, levavam os doentes, os aflitos, as crianças. Emmanuel conta, inclusive, que os pais e os maridos das mulheres que seguiam Jesus odiavam Jesus, achavam que Jesus enfeitiçava as mulheres. Mas, mesmo assim, muitas mulheres acompanharam Jesus
e mantiveram os seus compromissos familiares. Por isso elas eram incompreendidas, humilhadas. E quando Jesus foi crucificado, só elas e João Evangelista é que estavam presentes, levando o seu preito de solidariedade. Os outros discípulos fugiram, se esconderam, eles estavam com medo de também serem aprisionados e condenados. O Espírito Mariana de Jesus, no livro Quando a Meta é Ser Feliz, psicografado pelo Carlos Abranche, nos ensina. Eles, os apóstolos, foram chamados pela palavra. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens, disse Jesus. Elas, as servidoras fiéis, foram convocadas pelo olhar amoroso de Jesus. E Emmanuel também nos diz que elas foram tocadas pelo verbo renovador do Divino Mestre e que ninguém respondeu com tanta lealdade, com tanta veemência aos apelos celestiais, ou seja, à Boa Nova. E depois que Jesus foi crucificado, muitas mulheres trabalharam na divulgação da Boa Nova. Naquela época não havia correio, não havia internet, carro, avião, e havia os mensageiros que levavam as cartas, as famosas epístolas, para as comunidades cristãs de cidade em cidade. Muitos desses mensageiros eram mulheres. Imagina só, né? Naquela época, naquelas estradas empoeiradas, sem conforto nenhum, e elas de cidade em cidade levando as epístolas. E mais, muitas delas cederam as suas casas para que os discípulos se reunissem e estudassem a Boa Nova. Essas casas foram as primeiras igrejas, eclésias, assembleias, encontros de estudo, que depois deram origem à igreja. O padre Evaldo César de Souza, no jornal Santuário, publicado na internet, escreve: Jesus restaura a dignidade da mulher, conduz ao centro os excluídos e desarma os costumes que produzem morte ao invés de vida. Então, Jesus lutou pela igualdade de direitos entre homens e mulheres com os seus ensinamentos, com o seu exemplo, com a sua coragem. Conduz ao centro os excluídos. Os excluídos naquela época, e hoje também, né? As mulheres, os pobres, os doentes. E Jesus desarma os costumes que produzem morte ao invés de vida. Aí tem um magnífico exemplo de Jesus falando sobre atirar a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, no caso da mulher adúltera, que ia ser morta, apedrejada em praça pública. Então Jesus desarmou com uma frase: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, que tocou fundo na consciência das pessoas que lá estavam. Então Jesus desarmou os costumes que produzem morte ao invés de vida, diz o padre. E nós nos dizemos cristãos, muitos de nós queremos seguir Cristo, estudamos os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, nos vários segmentos religiosos, no Espiritismo. Nós agimos como Jesus agiu, sem preconceito e sem exclusão de qualquer pessoa? Então fica aí uma reflexão diante dos ensinos e dos exemplos do Divino Mestre de Nazaré. Amigos queridos, muito obrigada pela atenção. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.